Esse vídeo é de milhões. Estão preparadas? O que vocês vão aprender aqui agora, talvez vocês nunca ouviram. E esse vídeo é uma das principais chaves para a mudança e transformação da sua vida. Nós vamos falar aqui agora sobre lealdade familiar. Lealdade com seu pai, com a sua mãe, isso tudo a nível inconsciente, tá? E como essas feridas familiares, as feridas ancestrais afetam a sua vida, aprisionam a sua vida e travam você, mesmo você nem sabendo que isso existia. Então, só para vocês entenderem a importância, só para me introduzir, né? Dar uma pitadinha de informação, eu vou dar alguns exemplos antes de eu começar a explicar sobre isso. E eu quero que você analise na sua família o que você percebe de coincidência com os exemplos que eu vou falar aqui, tá? Então, por exemplo, toda família, ela tem algo que prevalece ali. Por exemplo, tem famílias que as pessoas vão presa. Um vai preso, depois passa o outro vai preso, outro vai preso, tá? Cada família, você vai perceber que tem algo que prevalece. Então, por exemplo, eu vou falar de duas coisas que aconteceu comigo, tá? Na minha família, a questão religião sempre foi muito forte. Em todas as conversas com as minhas tias na casa da minha avó, todas, a religião estava presente. A religião era o assunto da família. Seja para falar bem, seja para falar mal, seja para criticar ou para elogiar, estava presente. O assunto de igreja, o assunto de religião estava presente, independente. E até aí tudo bem, você fala, ok, cada família gosta de falar de alguma coisa. Só que existiram pessoas do dos meus ancestrais que se suicidaram por causa de religião. Então, só para vocês entenderem, essa dor é muito forte. E essa dor causou na família um peso que gira e envolve todo mundo. Pessoas ficaram muito religiosas ou pessoas se afastaram completamente da religião. Mas a questão religiosa, a questão religião, é algo que está entrelaçado com cada um da minha família. Eu vou dar outro exemplo. Antes de eu explicar, eu só tô dando alguns exemplos para vocês começarem a entender e observar na casa de vocês, na família de vocês. Isso eu tô falando, pode ser sua família, pai, mãe, irmãos, mas pode ser mais profundo, pode ser avós, bisavós, tataravós, tá bom? O meu pai, ele teve muitos fracassos financeiros. E a minha mãe, ela vinha contar para mim as dores dela. E ela me contava as dores que ela estava vivendo num relacionamento com meu pai. E eu cresci e depois de anos já adulta, casada, eu comecei a perceber que eu estava repetindo
os mesmos padrões do meu pai. O que eu fazia, eu achava que ia dar certo, de repente eu não dava certo, eu fracassava. E eu falava, meu Deus, eu tô fazendo exatamente as mesmas coisas que aconteceu com meu pai, parece que eu tô vivendo a mesma vida. E eu descobri um dos segredos que vai transformar a sua vida e se chama lealdade familiar inconsciente. Por quê? Porque o meu pai, para mim, eu sempre senti falta dele. Eu sempre busquei pelo amor dele, porque ele foi um pai, ele estava ali pessoalmente, mas ele sempre estava muito ausente. E eu sempre senti falta do amor do meu pai. E por eu querer o amor do meu pai, isso tudo inconsciente, isso tudo de infância, eu buscava por isso, certo? Só que quando eu via coisas erradas do meu pai, o que que nós fazemos? Nós julgamos. E eu julguei o meu pai. E quando nós julgamos alguém, uma situação, alguma pessoa, nós nos sentimos superiores a ela. Nós inconscientemente estamos dizendo assim: você está fazendo isso de errado, mas eu sou melhor que você para não cometer esses mesmos erros. E você já ouviu aquele ditado que quando você cospe para cima, cai de volta no seu rosto? Não julgue para que você não seja julgado. E essa busca de amor pelo meu pai, a nível inconsciente, a nível infantil da minha criança ferida. E com a raiva, o julgamento que eu fiz sobre a vida dele, adivinha o que acontece? Quando eu cresci e me tornei adulta, ou seja, agora eu sou igual ao meu pai, adulta, e por eu ser melhor que ele, eu vou fazer diferente. Adivinha o que aconteceu? Eu comecei a fracassar naquilo que eu coloquei raiva, naquilo que eu coloquei orgulho, naquilo que eu critiquei, naquilo que eu julguei. Então, para cada pessoa é algo diferente. Mas comece a parar para pensar o que você está repetindo do seu pai, da sua mãe, da sua avó. E a um nível inconscientemente funciona assim. Por eu buscar o amor, eu posso até estar julgando aqui fora, mas lá dentro está gritando por amor dele. E aí eu cresço. Só que por eu querer esse amor, como que eu posso ter sucesso se ele fracassou? Inconscientemente, nós estamos ligados em pactos de lealdade com a nossa família, com o nosso pai, com a nossa mãe, com os nossos ancestrais. E quando eu descobri sobre isso, e eu vou trazer toda a parte teórica aqui para vocês, que inconscientemente, essa dor que está sobre a família, toda a família tem uma dor, algo que se sobressai ali. E nós nos sentimos superiores. Nós queremos pagar essa dívida. Nós queremos fazer diferente. Nós queremos
Só que a gente faz isso, a gente tenta fazer isso pelo ego, pelo orgulho, pela prepotência. E a constelação familiar fala muito disso. Nós somos pequenos. E esse orgulho, esse julgamento que nós fazemos, de uma certa maneira, é Deus nos ensinando. Ei, cuidado com o orgulho. Porque da mesma maneira que você julgar, você será julgada também. E quando nós olhamos e julgamos, nos sentimos superiores, é como se nós estivéssemos pedindo para Deus: eu quero passar por isso, porque eu sou melhor. E é como se Deus falasse assim: ah, é? Verdade? Tá bom, eu vou realizar esse pedido. Entende? Eu só tô dando alguns exemplos para você conseguir entender que nós estamos ligados à nossa família. E como que nós fazemos isso? Nós rejeitamos, nós condenamos, nós julgamos, nós nos sentimos superiores. E isso só nos aprisiona ainda mais. E isso só faz a gente ficar ligados ainda mais. Entende? E é como se tivesse uma dor atrás de mim. Essa dor está muito antiga. Essa dor é algo que está sobre a família. É muito forte essa dor. Esse conteúdo é muito denso. Houve mortes, houve traições, houve muitas coisas ali. E eu vim introduzida nessa família que está ligado a essa situação. Só que o que a gente faz? A gente rejeita. Não, o que essa dor tem a ver comigo? Não tem nada a ver. Não tem nada a ver comigo. Eu sou outra pessoa. Só que aí a gente ignora essa dor. A gente quer seguir em frente com apenas a nossa força. No sentido de, eu vou na força do meu braço. Eu vou provar para todo mundo que eu sou melhor do que eles. E a gente não consegue. Por quê? Porque inconscientemente nós estamos ligados. E por mais que a gente tente se desvencilhar, os nossos ancestrais estão dentro de nós através das nossas memórias genéticas. Então, por exemplo, a sua bisavó que sofreu um abuso, essa dor machucou ela, essa dor feriu ela. E aí ela teve, depois de algum tempo, a sua avó. E essa dor veio na sua avó, porque vem na nossa genética, nos nossos cromossomos, no nosso DNA, nós recebemos a herança da epigenética. Isso é epigenética, se vocês forem estudar sobre isso. Nós temos uma herança, acho que de 7 ou 14 gerações dentro de nós. E essas dores, todos os grandes sentimentos ficaram marcados. Seja muita alegria, seja muita tristeza. E essa memória que não foi, que ficou engasgada na sua bisavó, ela não soube resolver isso. Então ela vai passando para frente. E ela passou para sua avó. E aí a sua avó não conseguiu resolver isso. E isso era uma verdade sobre ela, ela sentia. Às vezes, por exemplo, só para vocês entenderem, às vezes você nunca foi abusada, mas você tem muito medo de ser. E você pensa nisso. Mas por que você pensa nisso? Você nunca foi. Mas parece que é algo que já aconteceu. Às vezes você tem alguma memória que você fala, nossa, parece que eu vivi essa situação, parece que eu era em outra vida.
Será que eu reencarnei aqui nessa vida e eu vivi isso? Não, era sua bisavó, sua tataravó. Essa memória ficou gravada e você realmente vê essa cena. Quanto mais você cavucar dentro de você, mais feridas você vai encontrar. E elas não estão ali como punição para a sua vida. Porque é isso que a gente entende. O que tem a ver uma coisa que aconteceu com a minha avó, bisavó e agora comigo? Eu não tenho nada a ver com isso. Mas essa dor ficou engasgada, ficou entalada, ela não conseguiu resolver isso. E ela passa para frente, consciente ou inconscientemente, porque era algo que feriu ela. E aí a sua avó vem, muitas das vezes é repetido um padrão na família. Aquilo que está sobre a família repete um padrão e às vezes a sua avó foi abusada também. Por quê? Porque aquilo precisa ser curado. E aí ela, se ela não cura e ela fica presa naquilo lá, às vezes até repete aquilo lá. E aí vem a sua mãe, e aí vem você, e às vezes você tem medo de ser abusada, mesmo você nunca tendo sofrido um abuso. E aí você fala: caramba, por que eu sinto isso? Porque é uma dor que está no seu clã, na sua família. E essas memórias na sua família, elas estão ligadas a você, consciente ou inconscientemente. Sabe, a nossa vida é criada pelo nosso inconsciente, como nós já vimos? E talvez você, assim como eu, já tentou reprogramar a sua mente inconsciente. Só que não conseguiu. Por quê? Porque a sua mente inconsciente, ela está ligada à sua família. Você já nasceu dentro de um padrão. E por lealdade, você está presa nesse padrão familiar. Você querendo ou não querendo. E você tenta, assim como eu tentei ter sucesso, fazendo o quê? Fazendo, indo contra aquilo que eu critiquei, certo? Eu critiquei o meu pai, então eu vou ser melhor que ele, então eu vou contra aquilo. Eu vou provar que eu sou melhor. Só que como você vai conseguir fazer isso se você está ligada a ele? Numa lealdade inconsciente que conscientemente você tenta, eu vou fazer diferente. Inconscientemente está dizendo assim: eu quero o amor do meu pai, eu preciso do amor do meu pai. Todos nós precisamos. Não é algo racional. É uma necessidade básica. Como que eu vou ter o amor do meu pai e eu quero ser melhor do que ele? Eu não posso. Porque eu não posso ser melhor do que ele. Eu preciso, se eu quero o amor dele, eu preciso ser igual a ele. E aí você repete os mesmos padrões do seu pai, da sua mãe, às vezes da sua avó, às vezes da sua bisavó. E aquele padrão vai se repetindo nas famílias e você não entende o porquê daquele jeito e você quer lutar contra aquilo. E quanto mais você tenta sair na sua força do braço, mais cabeçada você dá. Mais difícil fica. Porque o caminho não é esse do ego. O ego, ele só vai acabar com sua vida. Mas o caminho é o amor. É quando você reconhece, você fala: pai, me perdoa por eu ter te julgado. Eu sou grata por você existir, porque você me deu a vida.
Obrigado por isso. Obrigado pela vida que você me deu. Cada um faz o que sabe. Tudo que seu pai e sua mãe fez ou as pessoas fizeram é o que elas sabiam, é o que elas tinham, é o que elas eram. E quanto mais nós julgamos, mais nos tornamos parecidos. Quanto mais ego colocamos nesse julgamento, mais rápido isso acontece. Entende? Eu nunca vou fazer isso. Deus me livre. E você julga, se sente superior. Passa um tempo. Você percebe que você não era tão forte assim. Você percebe que você tá vivendo algo que você cuspiu pra cima e tá caindo agora na sua testa. Entende? A minha mãe e meu pai desse jeito, eu nunca vou viver isso, você é melhor do que eles. Eles fizeram isso porque eles estavam errados. E quanto mais você rejeita, quanto mais ódio, raiva, soberba e orgulho você coloca. É como se você tivesse com uma varinha mágica e falasse assim, ó, eu quero viver isso. Plim! E nós precisamos limpar. Porque isso nos trouxe sujeira, orgulho, prepotência, isso nos trouxe peso. Peso. E nós querendo ou não querendo, as informações do nosso clã estão ligadas a nós. Consciente ou inconscientemente. E nós somos pequenas. Então, quando você percebe que você não é melhor que a sua mãe, melhor que o seu pai, você perdoa eles. Você perdoa eles e você respeita as decisões deles. Não significa que as decisões deles foram boas ou ruins. É independente. A sua missão é apenas respeitar. Porque eles já te deram a vida. E esse é o motivo para você ser grata. Porque se não fosse a vida que eles te deram, você não estaria aqui agora. O que fizeram, deixaram de fazer, tudo bem. Se você não quiser repetir os mesmos padrões, os mesmos erros, ou que os seus filhos cometam e que aquilo pare de aprisionar sua vida, você precisa liberar perdão. Você precisa perdoar. E você precisa se colocar no seu lugar de filha, de ser grata pelo que você já recebeu, que é a vida. Esse é a gratidão suficiente. Esse é o motivo suficiente. Porque se não fosse por eles, você não estaria aqui. Tem um livro que chama Onde Estão as Moedas? É algo assim. E é muito interessante que fala exatamente sobre isso. Um pai e uma mãe dá uma moeda para o filho. E é o que eles têm. Porque cada um só dá aquilo que tem. Se você tem amor, você dá amor. Se você não tem amor, a pessoa não consegue dar o que ela não tem. Então, os seus pais, cada um deu para você o que tinha. Algo bom ou algo ruim, era o que eles tinham dentro deles. E esse filho, ele olha e fala: só isso? Eu não quero essas moedas, eu não quero essa moeda não.
Eu não quero. Muito pouco. Eu mereço mais. E aí ele sai e ele tenta buscar na namorada aquela moeda e ele não encontra. E ele começa a questionar e falar: o problema é com a namorada. E aí ele começa a buscar nos amigos e ele não encontra. E aí ele começa a buscar, 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 buscar. E depois de muitos anos buscando em todos os lugares, ele percebe que a moeda tá com o pai e com a mãe dele. E ele volta humildemente e ele recebe aquela moeda. E um outro filho, acontece a mesma coisa. O pai e a mãe dá uma moeda, é o que eles tinham. E ele olha e ele pensa assim: poxa vida, eles poderiam nem ter me dado essa moeda. Então só o fato deles darem isso para mim já é motivo de eu agradecer. E ele é grato por aquela moeda. E ele não espera mais encontrar a moeda em ninguém, porque ele já aceitou receber aquilo. E por ele aceitar receber essa moeda, ele começa, ele vai para o mundo e ele arruma uma namorada, e ele arruma um trabalho, porque ele já está resolvido. Ele não vai buscar nos outros algo que ele esperou receber melhor lá atrás. E é exatamente isso que funciona. É exatamente dessa maneira. Se você sofreu uma rejeição do seu pai e esperou o amor dele e não foi grato pela vida que ele te deu e julgou o seu pai, rejeitou o seu pai, você criou uma armadura naquela dor que está aprisionando você, ela está pesando dentro de você. Você está carregando essa dor até hoje. E aí você procura no seu marido suprir essa carência que você procurou do seu pai e não encontrou. E aí o namorado não consegue suprir, o marido não consegue suprir. Aí vou trocar então de namorado. E aí troca e troca e troca e você não encontra. Porque não é deles, não é neles que estão as moedas. Então, quanto mais grato, nós precisamos voltar ao início. Voltar ao início. E ir curando etapa por etapa da sua alma que foi fragmentada, da sua alma que foi ferida, da sua alma que foi maltratada, da sua criança que chorou e não recebeu amor. E mais além, coisas que estão na sua família e que você julgou e que são dores que precisam ser resolvidas. E você está aqui não é para julgar, não é para questionar, não é para se achar superior ou melhor. Você está tendo a oportunidade de ser uma restauradora, de ser uma reparadora, de ser uma transformadora agora. Porque se alguma dor foi passando de geração em geração até chegar em você, é hora de você dizer basta. Se até aqui essa dor esteve presente, machucando as pessoas, sendo algo forte para as pessoas que as pessoas não conseguiram lidar. Você está tendo a oportunidade agora de pegar todas essas informações e transformar elas. Chega, basta. Daqui até a minha vida chegou. Daqui para frente será uma nova realidade, será uma nova história, porque até aqui eu me liberto. Quando você se liberta, você automaticamente se liberta todo mundo, do passado ou do futuro. Quando você se liberta de tudo que estava aprisionando a sua família, os seus ancestrais, a sua casa, a sua mãe, o seu pai, automaticamente há uma mudança na história. Há uma mudança
Então, ai, é muito legal, gente. Quanto mais vocês entenderem, quanto mais vocês aprenderem, quanto mais eu vou ensinando para vocês e você começar a pensar, porque tudo começa na sua consciência. E você fala: como que eu resolvo isso? Até aqui eu tentei do jeito errado, até aqui eu rejeitei, até aqui eu me senti superior, até aqui eu fui egoísta, até aqui eu agi com ego, com orgulho, com soberba, com prepotência, mas como consertar? E aqui fica tranquilo, que você vai sair daqui sabendo como fazer passo a passo, nível por nível, curando parte por parte, parte por parte. Isso é muito legal. Eu tô com muita expectativa. Até o próximo vídeo.